Queridos irmãos e irmãs, a nossa saudação a todos e todas, no amor e na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos alegres, felizes e gratos a Deus, porque iniciamos mais um culto de adoração, prestando um serviço ao nosso Deus que nos recebe de braços abertos na sua casa e nos recebeu também para a eternidade através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, que este momento de culto seja um momento de refrigério, onde nosso coração, sendo acalmado pelo próprio Espírito de Deus, dê a você, a sua casa, muita paz, a paz que só Jesus pode dar e que infelizmente o mundo não conhece. Portanto, venha conosco adorar ao Senhor, louvar o seu nome nesse instante em que nós iniciamos esse culto, ouvindo esse prelúdio como forma também de adoração ao nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Isaías, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 6 versículos que temos neste capítulo 12 do profeta Isaías. Orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Nós vamos louvar a Deus nesse instante, com nossos irmãos e irmãs do Ministério do Louvor. Vamos cantar adorando ao nosso Deus nesta hora, para a honra e glória do seu nome.
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui para te adorar. Como acabamos de cantar, aqui estamos para prestar culto a ti, na tua presença, na presença, ó Deus, e direção do teu Santo Espírito. Por isso a nossa gratidão pela oportunidade de nos reunirmos como povo teu, para, Senhor, também em família prestarmos culto ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de louvor e de adoração, mas que o nosso coração, ó Deus, esteja com a nossa mente totalmente voltados para ti nesta hora. Que nada, Senhor, venha prejudicar a nossa concentração na orientação do teu Espírito, na direção do que vem da tua palavra. Pai, toca no coração de cada vida, abençoando cada parte deste culto, dando-nos, ó Deus, sabedoria na condução da liturgia, nas músicas cantadas, ó Deus, na tua palavra estudada. Que o teu povo, Senhor, seja abençoado através deste momento de culto, dessa transmissão também que fazemos, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Deus, a cada vida que nos ajuda nesse momento também para chegarmos a cada lar. Que a tua bênção, que a tua graça, que o cuidado do Senhor e o poder do teu Santo Espírito estejam sobre todos nós. Fica conosco, dá-nos paz e graça no nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso momento de confissão. E vamos fazer a leitura em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos nós carecemos da glória de Deus e Deus nos dá esse perdão. Então, esse é o momento de confessarmos nossos pecados. Tudo o que precisamos fazer é crer em Jesus. Então esse é o momento da gente buscar a presença de Deus, confessar os nossos pecados e deixar que Ele nos ajude, que Ele nos ame, que Ele esteja conosco para que nós possamos ter uma vida cheia da sua presença, do Espírito Santo dele. Então esse é o momento, nós vamos louvar a Ele com um grupo de louvor. Preciso de ti.
nós temos de confessar os nossos pecados. Então, esse momento, todos temos a oportunidade de buscar o perdão desse Deus que nos ama. Oremos. Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, todo, Senhor, a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor, somos pecadores, Senhor, somos falhos, mas sabemos que o Senhor nos ama e que pagou os nossos pecados através de Jesus, Senhor. Por isso que nós estamos confiando agora na Tua presença, Senhor, confiando, Senhor. Sabemos que somos falhos, ó Senhor, mas o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, o Senhor está sempre pronto, Senhor, para nos fortalecer, Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor, fortalece, Senhor, cada um, meu Deus, para que a gente possa, Senhor, sempre estar confiando que o Senhor nos ama, que o Senhor pagou os nossos pecados e possamos assim, Senhor, sempre louvar o Teu santo nome com toda a confiança e com toda a fé. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Agora é o momento de louvor.
Louvado seja Deus por esse momento de cânticos, de louvor a Deus, e que as letras desses cânticos apresentados ao Senhor nesta hora sejam também sempre realidade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos relacionamentos que temos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por isso, este é o momento de nós estudarmos a palavra do Senhor. E, como temos feito em todas as nossas transmissões dos cultos, temos sempre reservado um tempo no final do culto para a oração, para súplicas e gratidões a Deus diante daquilo que Ele tem feito por nós. E você pode encaminhar o seu pedido de oração ou de agradecimento para que no final deste culto nós juntos oremos ao Senhor, colocando a sua vida diante de Deus, motivo maior dessa celebração. É momento de estudarmos a palavra de Deus. E a leitura que faremos nesta noite está no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até ao versículo 16. Gênesis, quarto capítulo, do versículo 1 ao 16. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse:
Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela beleza, pela certeza de que a Tua Palavra é a verdade e que a Tua Palavra nos liberta. Que cada vida, Senhor, que nos acompanha nesta hora, que os irmãos que aqui estão conosco, ajudando-nos na transmissão desse culto, todos nós, sejamos abençoados pela Tua Palavra, orientados e desafiados a viver a Tua verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Com certeza, a maioria de nós já ouviu inúmeras vezes a história da criação, e na história da criação já ouviu também esta história que nós acabamos de ler. E na realidade nós temos duas histórias, dois assuntos que acabam se convergindo devido um ser consequência do outro. O primeiro assunto trata do nascimento dos filhos de Adão e Eva, trata do aparecimento de Caim e Abel e, consequentemente, da oferta que eles apresentam a Deus. E o texto não fala de nenhum pedido explícito registrado aqui, em que Deus estava dizendo que eles tinham que apresentar. Simplesmente fala da profissão de ambos e que um era lavrador, outro pastor de ovelhas. Um cuidava da produção, talvez dos alimentos da própria família, e outro, um outro tipo de alimento, no caso dos animais. E há uma expressão que passa muito despercebida no versículo 3º do texto que nós lemos, que tem um significado muito profundo para entender a reação de Caim e a fala, a conversa de Deus com ele. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Geralmente nós olhamos para esse texto na perspectiva de que ele apresentou um tipo de oferta, Abel de outro, e Deus se agradou do de Abel. Mas, quando nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente esse texto, nós descobrimos que essa expressão fim dos tempos tinha o sentido de já estava terminando a colheita. Caim já estava colhendo os restos, as sobras, aquilo que já não tinha muito interesse. E é exatamente o resto e a sobra que ele traz ao altar de Deus. É exatamente o resto e a sobra que ele apresenta. E Abel vai e apresenta aquilo que era a primícia do rebanho, talvez a ovelha que ele havia separado para algum momento, mas ele decide colocar aquilo diante de Deus como oferta ao Senhor. Portanto, há uma diferença muito grande
quando nós olhamos para a história bíblica e para o texto e começamos a entender que o olhar de Deus é o olhar das primícias, aquilo que é primeiro, aquilo que é melhor, aquilo que é por completo, aquilo que não tem falha, aquilo que é perfeito. E de repente nós vamos descobrindo que Caim talvez tenha tentado dar um jeito, está sobrando isso, então eu vou doar para Deus. Como que se nós tivéssemos, por exemplo, alguma coisa já que não usamos na nossa casa, que já está no canto ali, aí eu vou levar para a igreja, que talvez seja útil lá. Isso é uma das coisas que nós precisamos sempre observar quando lemos a história de Caim e Abel. E aí vem a consequência disso tudo. O sentimento de revolta, de indignação, devido à rejeição da sua oferta. E mais triste ainda é que nesta rejeição, nessa expressão bíblica de semblante caído ou decaído, a ideia de que ele estava literalmente, podemos dizer na linguagem popular, de cara fechada. Ele não tinha sorriso no rosto, ele não tinha prazer de olhar as coisas devido à rejeição daquilo que ele estava apresentando a Deus. Mas isso foi crescendo no seu coração, isso foi criando raízes dentro dele mesmo, e ele faz aquele convite ao irmão, como a história nos conta: vamos dar uma volta, vamos até o campo, enfim, vamos olhar como estão, por exemplo, as plantações ou talvez o seu rebanho, não sabemos. E aí vem aquilo que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de receber como notícia: um irmão acaba assassinando o outro. Ou seja, começa aqui mais uma crise familiar. A primeira foi no capítulo anterior que nós encontramos, quando da queda de Adão e Eva. Mas aqui a crise se agrava. A situação se torna insuportável, porque de 2 filhos, como nós encontramos mais na frente, há uma ideia clara de que os pais ficam sem nenhum. Um está morto, o outro é fugitivo. Mas aí vem a atitude divina, e é exatamente sobre essa atitude divina que eu quero aprofundar um pouco a nossa reflexão na noite de hoje. Momento em que Deus chega para Caim, mesmo depois de tudo que ele fez, mesmo depois de todas as consequências, mesmo depois de todas as perdas, Deus chega para Caim e diz: olha, Caim, onde está o teu irmão? Deus sabia o que havia acontecido. Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas Deus queria ouvir da voz de Caim, da boca de Caim: onde está o teu irmão, Caim? Praticamente a mesma pergunta que Deus faz para Adão, quando do momento em que comem do fruto: Adão, onde estás? Como que se Deus não soubesse aonde Adão está. E aí Caim não resiste e diz: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Uma resposta dura, no sentido de que o que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu sou responsável por ele? E essa expressão, sou tutor do meu irmão, ou numa outra tradução, sou guarda do meu irmão, é que vale a pena olharmos um pouco o significado disso biblicamente. Essa ideia de que Deus está
no fundo dizendo para Caim: olha, você não tem cuidado do seu irmão, você não se preocupa com o seu irmão. Como disse, duas pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes. E quando nós olhamos para a Bíblia, eles tinham profissões diferentes, jeitos de ser, e a Bíblia mostra vários exemplos de irmãos que também viviam esta situação. Por exemplo, nós temos Esaú e Jacó, irmãos que nasceram ao mesmo tempo, mas viviam em mundos diferentes, com atitudes e comportamentos diferentes. Nós temos, por exemplo, os dois irmãos, só usando o Novo Testamento como exemplo, a parábola do filho pródigo, em que um resolve sair, outro resolve ficar, quando o outro resolve voltar, o que estava se revolta. Enfim, são exemplos bíblicos que mostram as dificuldades muitas vezes de relacionamento entre irmãos, mostrados pela própria Bíblia. E a Bíblia, ela sempre trabalha essa dificuldade, mas também ela trabalha o quanto é abençoador se preocupar com o outro. Essa ideia de cuidar, essa ideia de ser tutor. E aí sim, quando nós olhamos para as definições que esse termo ser tutor tem para nós dentro da Bíblia e na nossa vida como cidadãos, nós começamos a entender que a exigência divina torna-se ainda maior no que diz respeito à minha preocupação com o meu próximo. Por exemplo, um dos significados de ser tutor é a ideia de proteger e amparar. Proteger e amparar. Na verdade, são dois, como nós chamamos na língua portuguesa, são dois verbos muito fortes. Proteger, eu protejo, eu amparo. Mesmo Caim não estando disposto a se preocupar com o seu irmão. E é isso que nos chama muito a atenção na história toda que nós lemos. Deus decide ser o seu tutor. Deus decide não desampará-lo. Deus decide protegê-lo. Tanto que ele diz claramente: olha, quem se encontrar comigo irá me matar. Mas Deus diz: não, olha, você será protegido. Deus decide cuidar dele, coloca-se ao seu lado, demonstra preocupação com aquele momento. Parece estranho humanamente pensando, depois do que ele fez. Deus, pela sua infinita misericórdia, se aproxima dele e diz: olha, você errou, você fez o que não devia, eu não aprovo o que você fez, mas eu não vou te desamparar. Por isso, esta é a máxima de Deus. Independentemente da reação humana, daquilo que fazemos, dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas atitudes, muitas vezes como seres humanos, Deus continua vindo em nossa direção, nos protegendo, nos amparando, inclusive nos momentos mais difíceis da vida. Por isso, esse cuidado de Deus, daquele que ampara, daquele que protege. Mas uma outra coisa que nós encontramos dentro da definição de ser tutor é a ideia de que quem é tutor não só protege e ampara, mas também dirige e defende. Dirige e defende. E esta é uma das funções que nós encontramos dentro da Bíblia. Indica para onde vai. Olha, Caim, você vai seguir a sua vida com esta marca, mas você vai para cá. Esse é o teu rumo. Segue nessa direção. Ou seja, quem dirige, quem defende, aponta o caminho, apresenta propostas para recomeçar a vida,
para dizer: olha, houve um erro, houve uma falha, houve um pecado, no caso aqui houve morte, mas é possível recomeçar. Como é saudável contar com alguém que na nossa caminhada como seres humanos aponta pistas para nós e nos ajuda a dizer para onde temos que ir e o que temos que fazer. Mesmo diante da resposta de Caim, mesmo Caim não se preocupando com seu irmão, Deus dirige a sua vida, decide dirigi-lo, decide defendê-lo na situação que ele vivia. Por isso, o texto bíblico também é um convite a pensar que nós somos responsáveis pelos outros. Esse é um imperativo de Deus, de se preocupar com o outro, de dirigir, se necessário for, de mostrar para onde deve ir e como deve ir. Mesmo em meio aos erros e conflitos da vida humana, Deus continua nos dirigindo e nos apontando a direção. E uma outra coisa que nós temos de definição desta ideia de ser tutor do meu irmão ou da minha irmã é a ideia de cuidado, é a ideia de pastorear mesmo. Vamos entender melhor esse cuidado, esse pastoreio. Nas definições bíblicas, nem sempre a ideia de pastorado é entendida como deveria. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja ela é responsável, e usando essa expressão pastorear, no sentido também de cuidar do outro, de dar ao outro proteção, de dar ao outro auxílio em todos os momentos. Por isso, quando nós estamos aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, nós também estamos assumindo um compromisso de cuidar do nosso próximo, de apresentar um cuidado amoroso de Deus às pessoas que estão ao nosso lado. Por isso há uma diferença, e não é, obviamente, este o momento, até porque o assunto não é esse. A ideia de pastoral, de cuidar, é da igreja, e pastorado é do pastor. Aí sim cuida individualmente, e a igreja se preocupa com seus ministérios, com aquilo que ela tem de mais importante, que são os seus departamentos, e quando ela faz isso, ela está pastoreando também em nome do Senhor. Por isso a igreja exerce esse cuidado sobre as pessoas. Nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Deus nos chama para cuidar das pessoas, e nós vamos entendendo que esta é a missão que Deus nos dá, de sermos tutor ou tutores daqueles que Deus coloca no nosso dia a dia. Sou tutor do meu irmão. No fundo, irmãos e irmãs, todos nós temos um pouco de Caim. Nós olhamos para o texto bíblico e reprovamos a atitude de Caim, e realmente ela é inaceitável. Nós não aceitamos esse comportamento, nós ficamos tristes com a situação, mas precisamos reconhecer que todos nós temos um pouco de Caim. Todos nós, muitas vezes, em algum momento da vida, damos a Deus a sobra daquilo que temos de mais importante. Muitas vezes oferecemos a Deus o resto, aquilo que já não tem tanto valor para nós. É a sobra do tempo, é a sobra dos bens, é a sobra do trabalho, enfim, são as sobras que a vida muitas vezes nos reserva. E o que Deus estava pedindo para Caim era exatamente as primícias, ou melhor, aquilo que era mais perfeito, aquilo que era mais puro, aquilo que era dele como Deus e não de Caim,
no seu reservatório, no seu depósito, talvez nos seus próprios bens. Por isso, esse mesmo Deus chega para nós e diz: olha, da mesma maneira que eu me preocupo com você, da mesma maneira que eu cuido de você, da mesma maneira que eu enviei meu filho por você, eu quero também que você se preocupe e cuide do seu próximo. E esse próximo, ele está representado talvez pela pessoa que está ao nosso lado, a começar pelas pessoas dentro da nossa casa, pelo irmão, pela irmã, pelo homem, pela mulher, pelo pai, pelo filho. Pessoas que Deus coloca ao nosso lado e diz: olha, seja tutor, deixe ser também tutelado, deixe que alguém cuide de você. E quando nós aprendemos a fazer isso como comunidade, nós aprendemos a abençoar, mas também somos abençoados. Alguém certa vez escreveu de uma forma muito dura que a igreja é a única comunidade de batalhas que muitas vezes deixa os seus feridos pelo caminho. É uma expressão muito forte quando nós pensamos que, como igreja do Senhor Jesus, se o irmão caiu, se a pessoa passou por lutas e dificuldades, eu tenho sempre que estender a minha mão e dizer: olha, você não está sozinho na caminhada. Isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus, isso é ser da família de Cristo Jesus. Por isso, que isso nunca aconteça conosco, que dentro da nossa casa, os nossos irmãos, parentes, familiares, amigos, pessoas que precisarem, que nós possamos estar sempre dispostos a dizer: olha, conte comigo. Talvez não pensamos iguais, temos as nossas diferenças, somos diferentes em muitas coisas, e graças a Deus que Deus nos fez diferente. Eu sempre digo que seria muito estranho se fossem todos iguais, mas Deus nos fez com diferenças. E nas diferenças nós nos completamos, nós nos abençoamos, nós somos abençoados. Por isso é importante pensar que a dor do nosso próximo precisa ser a nossa dor. Quantas pessoas estão passando por lutas, por dificuldades, por situações difíceis nesse mundo, nesse tempo. Que nós tenhamos sempre a condição, o prazer, a alegria, a disposição de oferecer o melhor ao Senhor, dar as primícias dos nossos bens em todos os aspectos de bens da vida, para que o reino de Deus possa cada vez mais crescer para a honra e glória do Senhor. Que possamos ser a igreja do cuidado, da proteção, da segurança, do amparo, apontando a direção, para onde seguir. Somos chamados a proteger e amparar, dirigir e defender, cuidar e pastorear. Por isso, quando perguntarem para você ou para mim, por acaso sou tutor do meu irmão, diga em alto e bom som: eu sou, porque o meu irmão faz parte do mesmo reino, que é o reino de Deus, que eu vivo, que eu prego e que eu espero na volta gloriosa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que nós possamos ter uma iniciativa cada vez mais amorosa e cuidadosa, vinda através do Espírito Santo de Deus, a estendermos os braços às pessoas que tanto carecem do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A canção que vamos entoar nesse momento fala um pouco disso tudo, de um personagem bíblico que fez de tudo para que outras pessoas também fossem abençoadas. Vamos cantar o hino 235 do Cantai Todos os Povos.
Uma das marcas da igreja primitiva foi o cuidado, a preocupação constante. Particularmente eu agradeço a Deus pela preocupação que podemos notar na vida da nossa igreja, com irmãos e irmãs que durante a semana colocam seus pedidos e sempre há uma manifestação da igreja em dizer que está orando. Nós possamos cada vez mais crescer nesse aspecto, sabendo que quando assim fazemos, estamos sendo cuidados e abençoados pelo nosso Deus também. É por isso que desejamos que, como igreja, tenhamos sempre esta certeza de que podemos ser tutor ou tutora do nosso irmão, da nossa irmã, que carece da graça de Deus, mas que também possamos permitir que assim façam conosco, para sermos abençoados, para sermos cuidados e amados pelas pessoas que Deus coloca na nossa caminhada. E é nesse sentido que nós também colocamos pedidos de oração que chegam até nós durante este culto e também de gratidão a Deus. Nós recebemos durante o dia um pedido da nossa irmã Fátima para seu sobrinho que está internado e também a sua irmã que não está bem. Vamos estar orando, vamos estar suplicando a Deus por essas vidas, para que Deus esteja confortando e consolando também. Nós temos aqui o pedido para um garoto que o álcool acabou caindo no seu olho, né? Vamos orar a Deus para que nada de ruim aconteça, muito pelo contrário, ele possa se recuperar pela graça e pelo amor de Deus. Vamos orar pela recuperação do Pedro, aquele bebê que fez a cirurgia nessa semana, que já é de conhecimento da igreja também. A Emília, que é amiga da nossa irmã Demilde, pede orações porque 8 pessoas da sua família estão com o Covid-19. Vamos orar porque o vírus está aí, a doença não passou, e os cuidados de todos nós precisam ser sempre presentes e também ser uma forma de testemunho por parte da igreja. Vamos orar por essa família e também pelo Cláudio, que irá fazer uma cirurgia na próxima terça-feira. Oremos pelo nosso irmão. Agradecimentos. Vários irmãos que fizeram aniversário durante a semana. Nosso irmão Hildebrando, vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário. Deus continue cuidando e amparando o irmão. No dia 14 nós tivemos o aniversário da Juliane, que é filha do Gilberto. Deus também continue abençoando e guardando. Dona Teresa, que é mãe do Nelson, também no dia 14, presbítero Nelson, para que Deus esteja cada vez mais derramando bênçãos sobre a vida da Dona Teresa. E pelos 55 anos de casamento do nosso irmão presbítero Herve e da nossa irmã Ney, Deus continue abençoando suas vidas e guardando o coração dos irmãos também. Nós vamos orar a Deus, a oração que chega até o altar de Deus. Queremos que, mais uma vez, como sempre temos feito, desejar uma semana de paz. Nós oramos para que a paz de Cristo acompanhe a sua vida no trabalho, na vida no lar, aqueles que estudam nos seus estudos, em todas as atividades.
Essa paz de Deus equilibra as nossas emoções e nossos sentimentos, e que isso possa ser razão também de perceber o cuidado de Deus em todos os momentos da sua vida, das nossas vidas. Deus abençoe a sua semana. Vamos orar, depois receber a bênção e ouviremos o pós-lúdio como última canção da nossa liturgia nesta noite. Deus de amor, Deus eterno, nós te agradecemos porque Tu és o Senhor da vida. Te agradecemos porque a nossa vida está em Tuas mãos. Tu és aquele, ó Deus, que sopra em nós o fôlego da vida. O Senhor conhece o princípio e o fim de tudo o que nos acontece. Em Tuas mãos estão todas as coisas. Tu tens o controle sobre tudo e sobre todos. Por isso, ó Deus, é a Ti que nós recorremos, é ao Senhor que nós oramos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, ó Deus, aprender a cada dia a ter um coração de amor, de graça, de cuidado, de preocupação com os nossos semelhantes. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas precisando de uma palavra de paz, uma palavra de esperança, um gesto de amor, uma mão estendida. Que nós possamos, ó Deus, ter sempre essa sensibilidade para perceber diante de nós, ao nosso lado, quem sofre, e possamos nos apresentar para cuidarmos, para ampararmos, ó Deus. Ensina-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando não fazemos isso. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa quando trazemos a Ti, ó Deus, aquilo que é sobra das nossas ofertas, em todos os aspectos da nossa vida. Seja, ó Deus, na vida, muitas vezes, do tempo que a Ti oferecemos, dos compromissos com a Tua palavra, com o Teu reino, dos nossos bens. Ensina-nos, ó Deus, a darmos o melhor, as primícias ao Senhor, porque temos a certeza que assim o Senhor nos aceitará e nos abençoará. Fala conosco, Senhor. Cuida da nossa vida como povo do Senhor e continue cuidando da Tua igreja, para que nesse tempo, ó Deus, em que vivemos, possamos sempre perceber que o Senhor continua cuidando da Tua igreja, preparando-nos, ó Deus, amparando-nos a cada instante e dando sempre a direção para as decisões da nossa vida. Fica conosco, abençoe, ó Deus, a cada vida que também completou anos e aniversário nesta semana. Que o Senhor continue abençoando e guardando, e que possam, ó Deus, ter sempre a certeza de que a vida é uma dádiva que vem do Senhor. Fica conosco, abençoa, Deus, o Teu povo de perto e de longe, aqueles que nos acompanham, ó Deus, através dessa transmissão, sejam os membros da nossa igreja, irmãos e irmãs de outras igrejas. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que a paz de Deus esteja em seus corações e que possam ter uma semana alegre, uma semana que mesmo diante das dificuldades da vida, estão firmes no Senhor, convictos, ó Deus, do Teu cuidado e da Tua proteção. Nós oramos na certeza de um Deus que cuida de nós, através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Que a graça maravilhosa e restauradora de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus que trouxe Seu Filho ao mundo e o sacrificou por nós, que a proteção, que o amparo, que a direção que vem do Espírito Santo do Senhor permaneçam sobre a vida da igreja reunida, sobre as famílias desta igreja e do povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém.